A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, que bom encontrar você aqui novamente, assistindo a mais um vídeo. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar entrando dentro da sua casa, aí no seu trabalho, na sua escola. Eu amo a internet por causa que se nós soubermos usá-la como uma ferramenta de Deus, eu sei que a gente pode abençoar a vida de muitas mulheres, né? Às vezes a gente espera que o Senhor nos use somente lá no altar, esperamos pelas oportunidades dentro da igreja. Quando nós temos a rede social, quando nós temos a internet, a tecnologia, que pode abençoar a vida de tantas mulheres. Então, quando eu iniciei esses vídeos, foi nisso que eu pensei, de abençoar. Quem assistir, bem, quem não assistir, amém. Mas eu estou feliz porque eu tenho uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Eu passei uma situação durante essa semana que me fez fazer uma pergunta para Deus e eu obtive a resposta e foi assim que eu me inspirei a fazer esse vídeo para a sua vida. Eu passei por uma situação que eu me senti assim meio constrangida, humilhada, né, de uma situação aí, e eu fiz uma pergunta para Deus. Falei assim: Senhor, o Senhor não está vendo não? O Senhor não está percebendo não? O Senhor não está vendo as coisas que estão falando, o que estão fazendo? E quando eu fiz essa pergunta para Deus, numa conversa assim bem franca, porque a gente tem que conversar com Deus mesmo, o Senhor me trouxe uma palavra assim tão linda no meu coração, tão linda. E eu tenho certeza que talvez essa palavra ela vai vir no momento certo para sua vida, na hora certa. E da mesma forma que me abençoou, eu tenho certeza que vai te abençoar. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim que do pó da terra Deus formou o homem e soprou sobre ele o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. Eu sei que todas nós, você que conhece a palavra de Deus, ou até mesmo você que não é cristã, que está assistindo esse vídeo por acaso, desde pequeno a gente aprende sobre a criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas. Mas eu acho que a gente nunca parou para meditar tão fortemente em relação a esse assunto. Você pega a palavra do Senhor aí no capítulo 1, quando Deus começa a descrever perfeitamente a sua criação. Você vê Deus falando que a terra era sem forma, era vazia, havia escuridão neste lugar. E Deus, pelo poder da sua palavra, Ele começou a colocar tudo em seu lugar. Deus, Ele criou as estrelas, Ele foi criando os planetas, Ele foi colocando todas as coisas no seu devido lugar, tanta beleza. Deus, ele foi colocando ordem naquilo que Ele criou. Ele criou a luz, começou a dar vida, a dar beleza. E quando nós paramos para ver a criação de Deus, a gente para se, maravilhar. É simples. Qual foi o lugar mais bonito que você já foi? Se você parar para pensar, eu já morei fora do país durante 15 anos e meus olhos viram tanta beleza ali nos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de passear em Cancún, né, que é ali no Caribe, quando eu era bem mais nova, e era uma beleza espetacular. Talvez aí perto mesmo da sua casa, do seu trabalho, pela sua janela, você admira uma beleza incomparável a nada. Você olha e fala assim, esse lugar foi feito pela mão de Deus. Não tem como. Deus desenhou, que inspiração. Você já parou para imaginar, minha irmã, que tudo que Deus criou é maravilhoso, é lindo, é perfeito? E quando o Senhor terminou de criar todas as coisas, Deus olha e fala assim, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já parou para imaginar na grandiosidade dessa palavra? Por quê? Porque tudo que Deus criou é belo. Você talvez está vendo aí agora as belezas do Senhor que Ele criou. Mas Ele decidiu, quando fosse criar eu e você, que Ele nos criaria segundo a sua imagem. Deus é o ser mais belo que existe. Você pode ver toda essa beleza que eu descrevi há pouco tempo, né, alguns minutinhos atrás, das grandiosidades dessas praias paradisíacas, desses lugares maravilhosos que parece que foi desenhado pela mão dele. Mas
Ele é a beleza maior. Nada disso que os teus olhos veem se compara com o tamanho da glória, da formosura que é do nosso Deus. E quando Ele pensou em nos criar eu e você, Ele disse que iria nos fazer segundo a imagem dEle, segundo a sua aparência, a sua formosura. Aí talvez você pode dizer assim, pastora, mas e aquela que está faltando o braço não é perfeita? Não é perfeita diante de você, mas para Deus a minha obra é perfeita. Talvez você veja, pastora, mas sabe, aquela pessoa ali é um pouco fora de padrão, sabe? Talvez não tenha um cabelinho lisinho, meu é chapinha, irmão, meu é chapinha. Mas não tem um cabelinho lisinho, tem uma pele diferente do que as pessoas acham. Ela não é perfeita, segundo o seu conceito, porque Deus olha para ela e fala, ela é perfeita, porque ela foi feita à minha imagem e semelhança. Ou seja, Deus nos conhece. Aí então você vai e passeia pela Bíblia, existem alguns textos bíblicos lá em Jeremias e Isaías, ele descreve Deus como o oleiro e o ser humano como um barro em suas mãos. Então você consegue pensar e consegue imaginar nosso Deus como o oleiro sentado ali na sua roda, com um pedaço de barro nas tuas mãos e nos formando. Eu penso assim, eu não sei como funciona esse trabalho, mas talvez você é uma artista que está aí me ouvindo, você mexe com esse trabalho de artesanato, de pegar do barro e fazer formas lindas, você imagina uma imagem na sua cabeça, né? Você consegue imaginar, algumas até desenham o que elas querem fazer, né? E ali com as suas mãos do nada, sabe, sem valor nenhum, simplesmente um pedaço de barro, você começa a formar aquela imagem que você desenhou, que você planejou. Você consegue imaginar Deus dessa mesma forma, já que a Bíblia o compara como um oleiro? Ele imaginando como você seria, como você, sabe, seria feita, e ali ele começa a formá-la, sabe, começa a desenhá-la, começa a te preparar. Ou seja, Deus nos conhece. Mas Deus, ele não parou somente por aí. Sabia que de toda criatura que Deus criou, ele nos deu a capacidade de falar. Por quê? Porque ele fez as nossas vidas como a sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou, minha irmã, como é que eu posso dizer? Ele nos criou com o desejo de se comunicar conosco, de falar conosco, né? Nós somos uma criatura que Deus criou a imagem e semelhança dele, que tivesse boca, que tivesse mão, que tivesse pernas, ou que tivesse, sabe, que fosse assim perfeita a sua imagem, para que a gente pudesse comunicar com ele. Aí você fala, pastora, né? Mas talvez eu não falo, eu tenho uma deficiência física em falar, eu tenho uma deficiência física na perna de andar, mas isso não nos define, né? O que define é a nossa comunicação com Deus. Nós podemos comunicar com Deus através da nossa mente, através dos nossos gestos, através do nosso coração, né? Hoje em dia nós vemos que as pessoas, elas amam defini-las. Como que será que Deus pode ouvi-las? Mas nós esquecemos que as nossas limitações, elas não nos definem. O que nos define é o que Deus pensa ao nosso respeito, a forma que nós fomos criadas, que foi para se comunicar com o nosso Deus, que foi para falar. Ele te deu o sopro de vida, foi para que ele pudesse simplesmente comunicar com você. Ou seja, Deus te conhece. Então, em meio a tantas dúvidas que nós vivemos, em meio a tantas aflições, até mesmo quando as nossas limitações, elas venham nos lembrar que nós não podemos todas as coisas, o Senhor, ele nos ouve. Você sabe por quê? Porque o Senhor te conhece. O Senhor te conhece, minha irmã. Eu fiz essa pergunta para Deus, Senhor, será que o Senhor não está vendo? O Senhor, ele está vendo. Ele te conhece. Ele conhece a sua dor, Deus, ele conhece o seu sofrimento, Deus, ele conhece da conta que você precisa pagar amanhã, Deus te conhece que você quer formar uma família, Deus conhece, minha irmã, quando você está chorando, Deus conhece aqueles que estão te caluniando, Deus conhece aqueles que estão se levantando contra você, Deus conhece as suas aflições, Deus conhece quando você está ali quietinha no seu quarto, sabe, quando ninguém está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Deus
Deus te conhece. Deus te conhece. Deus te conhece quando você está sendo negado por todos. Deus te conhece quando você está buscando uma porta de trabalho e ela não consegue se abrir. Deus te conhece, minha irmã. Então, a minha mensagem para você hoje, através deste vídeo, é para te lembrar que Deus, Ele te assiste em todos os momentos, que Ele vê a sua angústia, que Ele vê a sua dor, que Ele vê aquilo que você passa, Ele vê quando você vai deitar chorando, Ele vê as palavras que estão te machucando, Ele vê o amor que estão te negando. Deus, Ele conhece as suas afrontas, Ele conhece as suas tristezas, ou seja, Deus te conhece. Mas aí eu tenho uma pergunta a te fazer. Você conhece a Deus? Você, pastora, eu conheço eu sei que Deus me conhece, sabe, Senhor? Primeiro porque Ele te criou a imagem dEle. Meu Deus, que palavra forte, linda. Deus te criou a imagem dEle, foi Ele que te formou do nada. Mas eu te pergunto, você conhece a Deus? Sabe, eu te convido, minha irmã, a sussurrar uma oração a Deus, a conversar com Ele. Você sabe por quê? Porque através do sopro da vida, Deus se conectou conosco. Através de soprar o fôlego de vida nas nossas vidas, Ele se conectou a nós. Mas nós nos conectamos a Ele através da oração. E quantas mulheres que perdem a oportunidade de ter um tempo de oração com Deus, um tempo de buscar a Ele, sabe? Quantas mulheres que estão usando a sua boca para profetizar maldição sobre a sua vida, sabe? Às vezes as mulheres não levam isso a sério. Ah, eu sou uma derrotada, ah, eu não vou dar ninguém, eu nunca vou casar. Você acabou de liberar palavras que são contrárias à vontade de Deus sobre a sua vida. Você acabou de dar legalidade a Satanás. Satanás, ele olha para as nossas vidas, ele espera o momento certo para ele poder agir, para ele poder entrar. E Ele entra através das nossas palavras, porque quando nós ligamos, nós fazemos aliança com aquilo que nós falamos. Minha irmã, isso é muito sério. Eu te convido ainda hoje a se ajoelhar e quebrar essas alianças que você fez com a sua palavra. Sabe como você faz isso? É falando: Deus, eu quebro agora a aliança, a palavra que eu liberei sobre a minha vida, que eu seria uma mulher derrotada, que eu seria uma mulher desprezada, que eu nunca daria ninguém, que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Você precisa quebrar. E quando você se sentir livre disso, quando você se sentir aliviada, que essas palavras não estão mais te dominando, que essas palavras elas não estão mais te prendendo, você vai começar, irmãs, a trocar essa palavra. Você tem que trocar pela verdade do Evangelho, porque Deus, Ele te conhece, Ele foi feito à sua imagem. No versículo 27, Deus disse que façamos o homem para que domine sobre todas as coisas. Quando, sabe, Adão e Eva pecaram no jardim, eles perderam essa autoridade de domínio, eles perderam essa autoridade de semelhança a Deus. Imagem é pelo aquilo que é, semelhança é o poder, é a autoridade que Deus também liberou, que o Senhor entregou ao homem quando o fez a sua semelhança. E eles perderam quando eles pecaram. Nós estávamos destituídas da glória de Deus, do poder de Deus. Mas você sabe o que aconteceu? Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Por Jesus, por Deus te conhecer tão perfeitamente, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para que você pudesse ter novamente a semelhança dele. Lá na cruz, Jesus consumou para que você tivesse novamente o domínio, a autoridade que ele liberou para a sua vida. Mas você precisa usar isso ao seu favor. Deus se conectou a você, te dando vida novamente, mas você se conecta a Deus, você sabe como? Através da oração. Fale com Deus, converse com Deus, porque você vai ver o que Deus ele é capaz de fazer. Porque Ele é capaz de fazer grandes coisas. Aí você vem e fala assim: tá bom, pastora, tá bom. Deus, Ele me deu a autoridade de novo, Ele me deu o domínio, mas só que eu conheço a Deus, eu falo com Deus, mas os meus sofrimentos não foram embora, as minhas dores não foram embora. Mas a diferença é que elas não te dominam mais. Você sabe que no tempo certo, que na hora certa, a provisão de Deus irá chegar. Você sabe que na hora certa, no tempo certo, o Senhor irá se levantar pela sua vida, irá fazer uma obra grandiosa sobre você. Quando nós conversamos com Deus, quando a gente tem esse tempo de oração, de adoração, nós conseguimos descansar.
e saber que tudo que Ele criou é perfeito e que Ele nos assiste, que na hora certa o Senhor vai fazer a sua dor passar. O Senhor vai trazer às claras tudo aquilo que tem acusado a sua vida. Que o Senhor, Ele irá, sabe, dar aquilo que você está precisando, irá prover agora nas suas necessidades. Mas nós temos que confiar e descansar. Amém? Espero que você tenha sido abençoada com essa mensagem. E eu não esqueci de fazer o vídeo falando sobre o Ministério Pastoral Feminino, mesmo que tenha um homem aí, ó, que toda hora entra aí na minha página do YouTube e começa a falar um monte de coisa contra a minha vida, porque eu falo sobre o Ministério Pastoral Feminino. Mas eu ainda não fiz, porque esse vídeo eu irei fazer juntamente com meu esposo. Eu quero que ele esteja presente, porque ele é o meu pastor e nós dois temos coisas lindas e valiosas para compartilhar com vocês. E a gente tá difícil de se encontrar para parar. Se encontrar, como assim, pastora? Vocês moram na mesma casa? Não, minha irmã, tô falando pra gente gravar. Nesse exato momento que eu estou gravando, o pastor Sérgio, meu marido, está lá em Salvador, na Bahia, ministrando uma conferência de louvor e adoração. E a casa tá quietinha. Olha, dá pra ouvir os passarinhos? Não, né? Porque tá aí a música de fundo que eu coloquei. Não, mas sabe por quê? Porque minhas filhas estão lá na casa da vovó, senão tava difícil, por isso que eu tô gravando na minha sala. Mas eu vou gravar na hora certa, no tempo certo, vocês vão ver esse vídeo. E eu também farei um vídeo sobre o ministério feminino na igreja. O que está certo, o que está errado, o que está acontecendo. E nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.